Vamos falar agora sobre um recurso interessante que existe nas instruções de inserção e atualização, manipulação de dados, que é a cláusula output. Vou fazer uso do Northwind, criar a tabela teste, a mesma tabela que a gente usou antes, com ID, valor 1, valor 2. Vamos ver um problema interessante aqui e depois vamos ver formas de resolvê-lo. O ID ele é um identity. Então, quando a gente faz insert, a gente não especifica o valor do ID. E eu também tenho campos com valores default, que a gente pode nem especificar no insert, como por exemplo, eu posso fazer um insert default values. Na prática, eu não vou fazer um insert só assim, mas eu posso ter vários campos com valores default, valores calculados, e nós temos o identity. A questão é, depois de fazer um insert, se eu quiser recuperar o valor desses campos, o valor dos campos calculados, o valor dos campos com valor default, o valor do campo ID. Como é que eu faço para recuperar esses valores? Para poder recuperar esses valores, eu vou ter que fazer um select logo depois do insert. Mas o select que eu fizer logo depois do insert, ele depende de eu saber a chave do registro. E numa instrução em que eu estou fazendo um insert com identity, qual é a chave que eu inseri? A chave foi gerada pelo servidor, como é que eu vou saber o valor da chave que eu inseri? Nós temos uma função chamada scope identity. Essa função scope identity, ela nos permite recuperar a última inserção de identity que nós fizemos durante a nossa sessão com o servidor. Então eu posso fazer um insert. E aí, se eu fizer um select colocando o EID igual a scope identity, ele vai trazer para mim a linha que eu acabei de inserir, porque scope identity tem um valor que eu acabei de inserir. Então ele traz para mim a linha de ID 1. E aí eu posso ver os valores default que foram inseridos, valor 10 no valor 2, 20 no valor 1 e o 1 que foi obtido inclusive pelo scope identity. Então é interessante observar que eu tive que usar duas instruções para conseguir recuperar de volta os valores gerados pelo servidor. Eu tive que primeiro fazer o insert, para depois usar um select e trazer os dados de volta. Eu tive que usar duas instruções. E isso é uma questão que a gente vai resolver daqui a pouquinho. Uma outra questão que é muito importante comentar aqui é a questão sobre o uso do Scope Identity. Muitos desenvolvedores não conhecem o Scope Identity, eles conhecem um outro parente dele muito famoso, que é uma variável global @identity. Então, muitos desenvolvedores conhecem melhor a variável global @identity do que propriamente o uso do Scope Identity. Qual a diferença? Ocorre que o contexto que eles analisam para nos devolver um valor de identity é diferente. O Scope Identity é ligado ao contexto de execução em que eu estou. O @identity ele é mais amplo, ligado à sessão com o servidor como um todo. Isso pode nos gerar problemas. Se eu usar o @identity ao invés do Scope Identity, isso pode gerar um problema. Porque, por exemplo, digamos que eu faço um insert na tabela. Mas, digamos que essa tabela tem um trigger que vai ser acionado quando eu fizer um insert na tabela. E que o trigger dessa tabela faz um insert em outra tabela que também usa dados identity, também usa campos identity. O que vai acontecer? A partir desse cenário, o @identity já não vai me trazer o valor identity que eu inseri. Ele vai trazer o último identity inserido na minha sessão com o servidor. Ele vai me trazer o resultado das ações do trigger.
vai me trazer o identity seguido pelo trigger, vai me trazer um código errado. O arroba identity vai me trazer um código inválido. O scope identity, nessa situação, ele se mantém íntegro com o contexto em que eu estou. O scope identity ignora outros contextos na mesma seção, como, por exemplo, a execução do trigger. Ele vai ignorar a execução do trigger e me fornecer o identity que eu inseri nessa tabela. Dessa forma, o scope identity vai se manter funcionando mesmo que exista um trigger nessa tabela. Enquanto que o arroba identity ele vai parar de funcionar caso haja um trigger na tabela manipulando campos identity de outras tabelas. Isso é um caso clássico de erro em produção, é um caso que pode acontecer de erro em produção, que é uma aplicação que está funcionando, parece funcionar maravilhosamente bem. De repente, alguém cria um trigger na tabela. E o trigger na tabela faz uma tarefa a mais, faz um insert em outra tabela que tem identity. E como consequência da criação do trigger, a aplicação para de funcionar. O funcionamento da aplicação simplesmente para. Por que o funcionamento da aplicação vai parar? Porque a aplicação estava usando arroba identity. Enquanto não tinha trigger na tabela, o arroba identity vai aparentar funcionar maravilhosamente bem. Só que a partir do momento que se cria um trigger na tabela, o arroba identity para de funcionar. Então, uma aplicação que use arroba identity pode passar em testes de homologação, por exemplo, funcionar maravilhosamente bem. Só que alterações futuras na aplicação que envolvam criações de triggers nas tabelas podem fazer a aplicação que antes funcionava bem parar de funcionar por causa do arroba identity. Então a recomendação é, em termos de boa prática de desenvolvimento, nunca usar o arroba identity para recuperar o valor do identity que foi inserido numa tabela. Sempre usar o scope identity para recuperar o valor do identity e nunca o arroba identity. Isso é uma questão. Mas então, voltando ao ponto que estávamos falando sobre a necessidade de ter que fazer duas instruções para poder recuperar os valores da tabela que foram gerados do lado do servidor. Eu faço o insert e depois eu tenho que fazer um select para recuperar e identificar quais os valores que foram gerados do lado do servidor. Mas, na verdade, eu tenho uma cláusula nas instruções de manipulação de dados que me permitem evitar isso. É a cláusula output. Quando eu aplico a cláusula output em uma instrução de atualização, quer seja insert, update ou delete, eu posso aplicar o output em qualquer dessas instruções de atualização. Essa instrução, que antes fazia só uma manipulação de dados, ela passa a me devolver um resultado, como se ela me devolvesse um select de resposta. Então, ao mesmo tempo que a instrução vai inserir um registro na tabela, ela também vai me devolver uma resposta. Também vai me devolver um conjunto de campos como resposta. Então, nesse exemplo, minha instrução insert é insert into tabela teste default values. Então, mais uma vez, inserindo valores default dentro da tabela teste. Só que antes da lista de valores, antes de especificar a lista de valores no insert, a gente insere a cláusula output. Output e especificamos os valores que nós queremos recuperar. Aqui na cláusula output eu posso utilizar o nome de inserted. Inserted aqui no output representa o conjunto de dados que eu acabei de inserir. Então, nesse exemplo, eu estou pedindo inserted.asterisco. Então, eu estou dizendo, traz todos os dados para mim. Traz todos os campos que eu acabei de inserir. Então, reparem que o insert agora ele vai ter um resultado para mim como se eu estivesse fazendo um select. Mas, na verdade, eu inseri o registro,
E a própria instrução de insert me trouxe como resultado esse registro, como uma query. Dessa forma, utilizando a cláusula output, eu evito ter que fazer uma sequência de duas instruções para recuperar as informações geradas no lado do servidor. Ao invés de fazer uma sequência de duas instruções, eu posso usar uma instrução só. O insert com a cláusula output é uma instrução SQL só que, quando executada, vai fazer o trabalho de inserir e de trazer para mim um determinado resultado como retorno. Aí está. Esse conteúdo especificado na cláusula output, ele funciona como uma lista de campos. Eu posso montar a lista de campos da forma que eu achar melhor, incluindo dados calculados, deixando de incluir algum campo. Eu posso montar isso da forma que eu achar melhor. Por exemplo, reparem nesse segundo exemplo aqui. Eu tenho output, inserted ID, inserted valor 1. Ao invés de trazer só o valor 2, eu vou fazer um cálculo com o valor 2. Inserted valor 2 dividido por 2, as cálculo. E ainda dei um nome diferente para a coluna do valor 2. Chamei de cálculo. Então o insert vai fazer a inserção na tabela teste e vai me trazer o conjunto de output que eu pedi. Que é o ID, o valor 1 e o cálculo. O cálculo não foi inserido, é um valor calculado. Mas ele traz para mim montado conforme a lista de campos do output, ali, conforme a lista de campos da cláusula output. O resultado do output, ao invés de ser colocado como uma saída direta para a aplicação, ele pode também ser jogado para outra tabela. Nessa situação, as sintaxes de outputs podem ser utilizadas para criar um log. Vamos ver um exemplo bem básico aqui. Teste 2, criar uma tabela teste 2, ID valor 3. Aqui eu vou fazer um insert na teste, mais uma vez vou fazer um insert de default values. E o output, inserted ID, vírgula, inserted valor 2 dividido por 2 as cálculo, into teste 2. Então eu estou jogando esses campos de output para dentro da tabela teste 2. Então vou rodar esse insert. Aí está. Agora, se eu fizer um select na teste, o último valor inserido foi o ID 4. Agora, se eu fizer o select na teste 2, o último ID inserido 4, o valor 3, 5, que é o valor 2 dividido por 2. Então, eu inseri ao mesmo tempo em duas tabelas. Eu inseri na tabela teste, o objetivo principal aqui, e fiz com que o output da inserção na tabela teste fosse gravado na tabela teste 2. E uma grande utilidade disso é para fazer auditoria. Vamos ver esse exemplo de auditoria aqui. Vou criar uma tabela audit, ID, valor 1 velho, valor 2 velho, valor 1 novo, valor 2 novo. Então, vou fazer um update na tabela teste. Set valor 1 igual a valor 1 vezes 2. E set valor 2 é igual a valor 2 vezes 2. Estou multiplicando tudo por 2. Aí vou fazer um output para dentro da tabela audit. Então eu vou estar auditando as modificações que eu fiz. E quais campos que eu vou jogar para a tabela audit? Aí eu monto a lista de campos. O ID. Até agora eu tinha mostrado só a palavra-chave inserted. Mas quando eu uso uma instrução de update, eu tenho também a palavra-chave deleted.
Um update, uma realização de update, envolve um processo de insert e um processo de delete. Eu estou inserindo e deletando. Eu estou fazendo a inserção e fazendo uma deleção. Estou alterando o valor antigo e inserindo um novo. Então, ID, inserted ID. Valor 1 velho, valor 2 velho. É o deleter, valor 1, deleter, valor 2. São os valores antigos da tabela. E valor 1 novo, valor 2 novo. É um inserted valor 1, inserted valor 2. Então eu vou fazer o update. Então agora se eu faço um select da tabela audit, eu vejo cada um dos registros que foi atualizado, quais eram os valores antigos desses registros e quanto eles se tornaram. Se tornaram 40 e 20 em cada um desses registros. Então eu vou fazer um select aqui na tabela teste, só para confirmar, vou ver que os 4 registros têm aí valor 40, 20.